Quando ouvimos relatos atormentados sobre asteroides, parece até que a morte galáctica está à nossa espera. O quão devastadoras seriam as consequências para a vida em nosso planeta se nosso lar terrestre fosse realmente atingido por um asteroide gigante pode ser bem exemplificado se voltarmos nosso olhar a 66 milhões de anos atrás. A maioria dos pesquisadores concorda que foi a colisão com um corpo celeste gigantesco que condenou os então governantes de nosso planeta, os poderosos dinossauros, à extinção. Um poderoso objeto que se aproximou ameaçadoramente da Terra semanas atrás causou grande inquietação entre especialistas. Depois de lhe apresentarmos um incrível asteroide que passou recentemente por nosso planeta, gostaríamos de prosseguir com algumas questões. O que significaria outra colisão com um asteroide para o avanço da vida na Terra? E que soluções especialistas guardam na manga para evitar um super desastre cósmico se o pior acontecer? Esperamos que goste deste tema interessante. Quer ver mais vídeos empolgantes sobre o espaço sideral? Então não deixe de se inscrever em nosso canal e fique atualizado. Se você gosta do conteúdo de nossos vídeos, adoraríamos receber o seu like. Ao final do post, veja os vídeos interessantes que deixamos nos créditos. O asteroide 2021 GW4. Mount Lemmon Survey está localizado no cume do Monte Lemmon, no estado americano do Arizona. O aparato técnico altamente complexo, pertencente ao Observatório Mount Lemmon, é parte do projeto Catalina Sky Survey e tem exatamente o mesmo propósito de todos os outros telescópios Cassegrain: pesquisar o céu estrelado em busca de formações galácticas que poderiam em teoria se tornar perigosas para nossa Terra. E, de fato, em 8 de abril deste ano, Mount Lemmon Survey localizou um corpo celeste relativamente pequeno, mas excepcionalmente rápido, que se aproximava de nosso planeta natal dentro da faixa de preocupação. Felizmente, o asteroide, batizado 2021 GW4, passaria por nossa Terra, porém, sem causar danos. O poder irrestrito inerente à rocha galáctica de aproximadamente 4,5 metros se torna aparente ao olharmos a velocidade com que 2021 GW4 varre as extensões infinitas do universo. Incríveis quase 30 mil km por hora. O objeto passou finalmente por nossa casa em 12 de abril, se aproximando por vezes a cerca de 20 mil km da Terra. A distância entre a Terra e a Lua, em comparação, é de quase 385 mil quilômetros, muito maior. Embora a pequena distância entre nosso planeta e o asteroide pareça muito ameaçadora no início, especialistas garantiram que o sobrevoo do projétil de pedra foi um evento inofensivo. Apesar de quão curta era a distância no contexto galáctico, não foi possível vermos o objeto disparado no céu a olho nu. Era simplesmente muito pequeno. De toda forma, o perigo de um objeto desta ordem de magnitude parece ser praticamente zero, devido ao fato de que pequenas rochas espaciais queimam assim que entram na atmosfera terrestre. Em vez de um impacto dramático na superfície da Terra, nesses casos, vemos apenas uma bola de fogo brilhante no horizonte. No entanto, em 2013, habitantes da cidade russa Chelyabinsk tiveram que experimentar em primeira mão que esse evento a grandes alturas também traz consequências dramáticas para as pessoas no solo. O meteoro de Chelyabinsk. Na época, os habitantes da cidade de mais de 1 milhão de habitantes na região dos Urais avistaram um objeto estranho em movimento rápido no céu. Rapidamente ficou claro que era um meteoro. Quando a rocha galáctica finalmente entrou na atmosfera terrestre, explodiu a cerca de 30 km da superfície, com uma tremenda força que aterrorizou os habitantes de Chelyabinsk e povoados ao redor. A força de detonação foi tão forte que foi quase equivalente ao poder explosivo de 500 quilotons de TNT. A imensa onda de choque que se espalhou pela Terra acabou fazendo com que milhares de vidraças se espatifassem. Segundo as estimativas oficiais, entre 3.000 e 7.000 prédios foram danificados e quase 1.500 pessoas feridas. A maioria dos ferimentos foram cortes causados por fragmentos de vidro voando. O meteoroide em questão
foi o maior corpo celeste a atingir a Terra nos últimos 100 anos. A formação tinha cerca de 18 metros de comprimento e impressionantes 10.000 toneladas. Mais de 3/4 do objeto foram destruídos no decorrer da explosão. O maior fragmento parcial, um pedaço de rocha pesando cerca de 500 kg, caiu provavelmente no lago Shebarkul. 2020 QG. Uma olhada nas estatísticas mostram o quão perto já estivemos de colidir com um asteroide. Só em 2018, 91 projéteis galácticos passaram pela Terra a uma distância de menos de 385 mil quilômetros. A distância entre a Terra e a Lua. Essa distância serve como uma referência importante para especialistas na determinação de asteroides potencialmente perigosos. Porém, o fato de que uma distância de orientação é frequentemente ultrapassada foi demonstrado mais uma vez em 16 de agosto de 2020, quando o asteroide 2020 QG passou pela Terra a apenas 2.950 quilômetros. Nenhum outro asteroide oficialmente registrado chegou tão perto de nosso planeta como o 2020 QG, cujo diâmetro é estimado em 5 metros. As consequências devastadoras do impacto de um asteroide. Em vista desses numerosos voos de asteroide, surge a questão de saber se algum objeto pode realmente ser uma ameaça ao colidir com a Terra com força desenfreada. Felizmente, especialistas podem esclarecer a respeito dessa preocupação. No momento, não há corpo celeste potencialmente perigoso no radar dos cientistas que possa representar uma ameaça real em um futuro próximo. Em abril de 2020, o asteroide 1998 OR2 passou por nosso lar terrestre a velocidade de 30.000 km por hora. Para se ter uma ideia de quão rápida é esta velocidade que parece abstrata, um cartucho de rifle médio viaja a cerca de 3.000 km por hora do cano da arma. Se o 1998 OR2 não tivesse passado por nós a uma distância generosa de 16 vezes a distância entre a Terra e a Lua, mas tivesse realmente atingido a Terra, as consequências para o planeta e seus habitantes teriam sido meramente catastróficas. O impacto do projétil, estimado em 2 km de comprimento, teria causado uma cratera enorme, que alcançaria mais de 1 km para dentro da Terra. Uma grande cidade do tamanho de Berlim teria sido completamente destruída em alguns instantes, como resultado da colisão e da onda de choque associada. Mas ainda mais devastador que as consequências diretas e destrutivas do impacto do asteroide seriam os efeitos que tal impacto teria no clima de nosso planeta. A poeira e as cinzas levantadas pelo impacto jogariam o clima do nosso planeta no caos absoluto. As consequências? Graves crises agrícolas e falta de alimentos. Como podemos evitar que um asteroide colida com a Terra? O que podemos fazer se o nosso planeta estiver realmente ameaçado por um cenário apocalíptico? Apenas esperar silenciosamente que a queda do corpo celeste cause o menor impacto possível em nossa Terra? Ou existem medidas que podem ser tomadas para evitar efetivamente uma colisão devastadora? A resposta é: teoricamente sim. No entanto, tal manobra de defesa de asteroide nunca foi realizada na prática. As maiores esperanças que os especialistas têm para a defesa de asteroides estão atualmente ligadas ao projeto de avaliação de impacto e deflexão de asteroides, uma missão conjunta da NASA e ESA, na qual uma espaçonave não tripulada será direcionada ao asteroide duplo Didymos. Pela primeira vez, os cientistas tentarão manipular a trajetória de um corpo galáctico. A espaçonave DART da NASA, que será lançada a Didymos, deverá deixar nosso planeta ainda este ano. Cerca de 3 anos depois, a espaçonave Hera deverá se dirigir ao local da colisão e fornecer informações importantes sobre as mudanças orbitais do asteroide duplo. Métodos engenhosos de defesa de asteroides. Outra estratégia não menos engenhosa prevê que a estrutura mortal seja sobrevoada por uma sonda espacial não tripulada a curta distância. A ideia é que os movimentos circulares da espaçonave levariam o asteroide a ser acoplado a uma espécie de corda de reboque galáctica invisível, devido à força de gravidade atuando sobre ele. Se esse empreendimento altamente sofisticado realmente tivesse sucesso, o efeito da gravidade poderia lenta, mas continuamente, mover o asteroide perigoso para fora de sua órbita estabelecida. Está também sendo considerado um processo no qual o lado do asteroide voltado para o Sol seria borrifado com tinta branca.
Essa camada refletiria a luz do Sol com muito mais força, fazendo com que uma pequena força contrária agisse sobre a protuberância rochosa, direcionando o objeto para uma trajetória diferente. Para que isso acontecesse, no entanto, o asteroide teria que ser descoberto cedo o suficiente, pois seriam necessários muitos anos para tirar a estrutura por completo de seu curso natural, circunstância que é um grande problema na defesa de asteroides. Alguns projéteis galácticos são descobertos apenas de última hora. Em julho de 2019, por exemplo, um asteroide do tamanho de um campo de futebol passou pela Terra e os especialistas notaram apenas algumas horas antes. Se os objetos estão em uma constelação espacial desfavorável e voando praticamente direto para o nosso planeta azul, é extremamente difícil localizar e interpretar os movimentos do asteroide entre os inúmeros outros corpos celestes. Esperamos que você sinta-se informado e inspirado por nosso vídeo de hoje. Aguardamos sua opinião nos comentários. Obrigado pela audiência. Até a próxima!